Oi, gente! Todo mundo entrando. Acabei de convidar o Miguel para entrar também. Boa noite, doutor Miguel. O Boa noite. pessoal está entrando aqui na live. Oi, Uhum. oi, pessoal. Gabi, Patrícia, Ju, Drica, um monte de gente chegando. Aí é boa noite também, não é? Boa noite, boa noite. São 7h30 aqui. Você Aí estás-me é a ouvir mais bem? tarde. Estás-me a ouvir bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Estou te ouvindo tranquilamente bem. A imagem tá boa também. Um monte de gente chegando. Aline, tudo bem? Vamos Eu- lá, vou esperar dar uns minutinhos aqui para o pessoal chegar. Então todo mundo que está entrando está-me a ouvir. Tá te vendo e tá te ouvindo. Hum. Boa noite, Bem, amigo Guilherme. isto para mim é uma novidade. Mas é a nossa primeira live também, então vamos todos fazer juntos. Ei, Luma, tudo bem? Luma disse que está escutando você um pouquinho baixo, Miguel. Está melhor? Não, mas tem que falar alto, né? Pessoal de Natal. Está ótimo o áudio? Tá. Eu quero só saber se as pessoas estão a ouvir bem. Então sim. Eu tô te ouvindo muito bem. Eu estou a ouvir, Se, estou a se ouvir alguém uns não tiver corações ouvindo a bem, voar, isso é normal? é normal. Os corações é porque tá todo mundo dando boa noite. Pessoal, vocês são de qual cidade? Coloca aí pra gente ver. Habilitar. Ju, Então vamos lá? Vamos começar? vamos Hora, lá. hora britânica. Eu vou. Pois hora portuguesa também é hora britânica, né? Não é, mas é tarde. Tá certo. Bom, vamos lá. Hoje vou falar um pouquinho, né? Para quem não me conhece, eu sou a Giovana, junto com a Juliane, eu sou a diretora nacional do INAME. O INAME é uma associação de pacientes e familiares que tem atrofia muscular espinhal. E o nosso trabalho sempre é pautado para buscar a melhor qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos jovens e adultos, para os nossos pacientes, para a nossa comunidade, né? Hoje, essa é a primeira live de uma série que a gente está fazendo, Iname Conversa com um Especialista, e para essa nossa primeira live, a gente convidou o professor Dr. Miguel Gonçalves, de Portugal, fisioterapeuta do Centro Hospitalar de São João, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, referência mundial em ventilação de pacientes com atrofia muscular espinhal, autor e coautor, junto com o Dr. John Barr, dos mais eficientes e festejados protocolos de ventilação não invasiva, tosse assistida e terapia intensiva, né, dos pacientes com doenças neuromusculares, membro do Comitê Científico do INAME, e esse currículo todo é impecável, mas acima de tudo isso, uma pessoa e um profissional extremamente generoso. Então eu quero começar falando e agradecendo, Miguel, a sua participação sempre muito ativa no nosso comitê científico, e você agrega demais a nossa comunidade AME, sempre presente, sempre aceita os nossos convites, os nossos desafios. Então, em nome do INAME, em nome da comunidade AME, uma gratidão enorme ter você aqui conosco. Tá, Então, gente... muito obrigado, Giovana. Muito obrigado a todos. Um especial agradecimento ao INAME. É para mim um prazer enorme poder fazer parte desta associação, enquanto membro do Comitê Científico. Eu, de facto, já conheço bem a realidade do Brasil há alguns anos. Já vai fazer mais de 15 anos que eu, em média, vou uma vez por ano ao Brasil participar em cursos, em congressos, etc. E tenho tido muito contacto com as associações de pacientes no Brasil, e claramente o INAME é para mim, até agora, a associação mais bem organizada, mais focada nos verdadeiros problemas dos pacientes, e aquele que mais agrega
bons cuidados e, acima de tudo, bons princípios no apoio às famílias e aos pacientes com a amiotrofia muscular espinal. E tenho a certeza que todas as famílias e os pacientes com amiotrofia muscular espinal no Brasil se sentem prestigiados por ter esta associação, e este live é apenas mais um exemplo de um excelente serviço que esta instituição, que é o INEM, está a oferecer aos seus associados do Brasil, e eu fico sempre muito feliz de participar nos seus eventos, e mesmo vivendo nesta altura pandémica que vivemos, fico sempre muito entusiasmado de regressar ao Brasil e participar no encontro anual, que eu acho que este ano, se a pandemia passar e se tudo estiver bem, vai ser muito especial para todos os pacientes e familiares e profissionais que trabalham com a amiotrofia muscular espinal. O INAM pediu-me para eu fazer uma pequena introdução sobre a amiotrofia muscular espinal neste tempo pandémico em que vivemos. Nós estamos aqui na Europa um pouco mais adiantados em termos temporais da pandemia em relação ao Brasil, e por isso eu penso que muitas das lições que eu vos posso dar da nossa experiência aqui podem ser importantes para vocês prepararem o terreno. De facto, esta pandemia do Covid-19 é claramente o maior desafio das nossas gerações. É claramente o maior desafio deste século, e tirando as guerras mundiais do século passado, é claramente o maior desafio que a humanidade tem que enfrentar nos últimos tempos, pelo menos das nossas gerações. E, de facto, mudou o mundo, mudou a maneira de nós pensarmos. É um vírus que não se sabe muito bem de onde é que ele veio. Há muitas teorias, mas sabemos que vem, e o paciente zero é um paciente da China, e com o mundo global que nós vivemos, com um mundo muito globalizado, com pessoas a viajar por este mundo fora, é óbvio que um vírus tão contagioso como este, principalmente contagioso do ponto de vista respiratório, facilmente se espalha por todo o mundo. Um vírus deste que aparecesse há 80 anos atrás, ou 70 anos atrás, não infectava muita gente, porque as pessoas não viajavam tanto e não havia tanto contágio. Tanta troca, né? Tanta conexão aí entre as pessoas. Aparecia na China, ficava na China, ponto. Né? O problema é que os chineses viajam para a Itália, depois os italianos viajam para a China, portanto, todo mundo anda de avião, todo mundo viaja, e por isso hoje em dia temos uma pandemia a nível global, e há quem diga que é a primeira de algumas que vêm aí. Portanto, eu penso que esta pandemia mudou muito a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, e também mudou um pouco o paradigma das relações interpessoais, das preocupações que nós temos que ter com a família, da organização dos sistemas de saúde, e eu penso que não tenho dúvidas nenhumas que, apesar de imensas perdas que vamos ter, eu penso que a humanidade como um todo vai sair mais forte. Eu não tenho dúvidas disso. No entanto, em todas as grandes catástrofes, quem sofre mais são os mais frágeis. Não é? Só para ter uma ideia, portanto, hoje, os países que mais bem reagem a esta pandemia, isso vê-se pelo número de infectados e pelo número de óbitos, são os países com menor população, portanto, países menos populacionados, e países que mais agressivos são na implementação do isolamento social e do confinamento domiciliário. São os países que melhor controlam a pandemia. Nós temos países como a China, onde tudo isto começou, que teve muitos mortos, muitas infecções, e a partir do momento que, até do ponto de vista até algo ditatorial,
fechou fronteiras e fechou toda a população em casa, e não podemos esquecer que China é o país mais populacionado do mundo, neste momento é o país com menos taxa de infecção. E depois olhamos, por exemplo, para os Estados Unidos, um país altamente populacionado, em que, em média, 1 em cada 5 americanos viaja, não é? Que tem um presidente que chegou tarde nas medidas de isolamento social e hoje em dia tem 880 mil infectados e cerca de 50 mil mortos. Portanto, e subindo, né? O Covid-19 provavelmente vai matar mais americanos do que a Guerra da Coreia e do Vietnã juntos. E se continuar assim, vai matar mais americanos que a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a Segunda Guerra Mundial. Todas juntas. O que é impressionante. É impressionante. Ainda hoje, por exemplo, saiu um artigo de um jornal americano que, depois não é só isso, a medicina catastrófica, a medicina aplicada em catástrofe, é muito mais difícil de praticar. Tudo é mais difícil. Há falta de meios, há falta de profissionais, há muitos doentes. Só para ter uma ideia, saiu hoje um artigo americano que refere que eu fiquei impressionado que nós sabemos que é a percentagem de 80, 15, 5. Ou seja, 80% dos pacientes com Covid-19 têm uma doença leve, moderada. Não é? Uhum. Não é uma gripezinha, nem um resfriadinho, como diz o vosso presidente, Bolsonaro, mas é uma gripe um bocadinho mais severa. Que se a pessoa for saudável e for forte, vai ficar de facto com febre, com tosse, com secreção, mas vai conseguir sair sem muitos problemas e muitas sequelas. Isso são cerca de 75% a 80% dos casos. Depois temos 15% dos casos que vão para o hospital, são internados no hospital, mas não precisam de cuidados críticos, não precisam de UTI. Né? São pacientes que vão para o hospital, precisam de oxigênio, alguns uma ventilação não invasiva, leve, e conseguem ao final de 2 semanas, 1 semana e meia, 2 semanas, conseguirem recuperar. E depois temos ali os 5 a 8% dos pacientes que vão para a UTI. Ok? E quanto maior for a população infectada, maior será esses 5 a 8%. No caso dos Estados Unidos, estamos a falar de 880 mil infectados. Portanto, se virmos 5 a 8% de 880 mil, façam as contas na quantidade de pacientes mais 50 mil que existe nos Estados Unidos. E só em Nova Iorque, eu tenho muitos amigos em Nova Iorque e já perdi 2 amigos pela Covid-19, amigos meus, um fisioterapeuta e um médico, que faleceram por Covid-19, que trabalharam comigo em Nova Iorque há 18 anos atrás, e a taxa de mortalidade nos pacientes em UTI, entubados e ventilados, é de 88%. É impressionante. É impressionante. É óbvio que essa taxa de mortalidade é tão alta porque se aplica a medicina em catástrofe. A nossa taxa de mortalidade em Portugal de pacientes em UTI entubados é cerca de 10 a 15%. Mas ainda temos bastantes pacientes em ventilação invasiva, mecânica. Por isso não podemos bem tirar essas conclusões. Eu suspeito que a mortalidade final portuguesa vai ser à volta dos 20%. Ou seja, 20% dos pacientes entubados e ventilados vão acabar por falecer. O que não é um número muito mau em comparação com outros países. E acaba por não ser um número muito superior àquele que é de um SARA, que é o que vocês chamam, o ARDS, o SARA normal. Esta doença provoca o SARA, que é o síndrome agudo respiratório. E então, os países que mais mortalidade têm na UTI são os países que têm que praticar a medicina de catástrofe.
são os países que não se prepararam e não isolaram as suas populações. E quanto mais populacionados forem os países, mais catastrófica vai ser essa medicina que vai ser aplicada. Vejam o exemplo dos Estados Unidos e vejam o exemplo de Espanha, vejam o exemplo de Itália. Os países da América do Sul começam também a ter problemas, não é? E aqueles países como a Índia, etc., nós nem sabemos bem o que é que está a acontecer, porque eles não fazem testes, portanto nós não sabemos muito bem quem é que morre de Covid e quem é que não morre. O que é certo é que a mortalidade tem aumentado todos os dias em países como a Índia. Dito isto, e introduzindo um pouco o tema da amitrofia muscular espiral, não se trata só do perigo do Covid. Trata-se do perigo de ficar doente. Hoje em dia é muito perigoso ficar doente. Porque, Giovana, se tu tiveres uma apendicite, tirares o apêndice, e se fores neste momento a um hospital da tua cidade, corres risco porque vão ter que te fazer o teste. A anestesia não vai querer que tu sejas negativa para anestesiar. Os hospitais estão em pânico com o Covid porque têm medo dos próprios profissionais de saúde serem infectados. Agora imagina tu, Giovana, tens uma apendicite, não é? Tens de ser operado, tens de tirar o apêndice, não é? Estás ali cheio de dores, né? Tens o apêndice infectado, não é? Estás com uma infecção abdominal, estás com um abdômen agudo, não é? E tens que esperar que te façam um teste, tens que esperar aquelas horas que te façam um teste. É óbvio que se estiveres a morrer, eles vestem tudo e salvam-te, mas corres algum risco. Portanto, é a pior altura para alguém ficar doente. Seja com apendicite, seja com um problema cardíaco, seja com um problema de pele, é a pior altura para ficar doente, porque os hospitais estão em pânico, porque estamos numa fase de mitigação. Mitigação quer dizer que o vírus está espalhado pela comunidade. Qualquer pessoa pode ter o Covid. E há ainda uma percentagem de pessoas que pode ter o Covid e não estar sintomático. E se não for testado, não sabe se tem. E isso é um grande perigo para as pessoas mais frágeis. E quem são as pessoas mais frágeis? São as pessoas mais idosas, acima dos 70 anos, ok? 75% da mortalidade em Portugal é em pessoas acima dos 70 anos, e isso é igual em todo o mundo. São as pessoas mais obesas. A obesidade e os problemas metabólicos também são um fator de risco de mortalidade por Covid-19. E depois todos os pacientes que têm comorbilidades frágeis. Todo o paciente que tem doença pulmonar que precisa de oxigênio e ventilação e todo o paciente que tem uma doença muscular que precisa de ventilação. Agora, felizmente, eu tenho estado em contacto com muitas associações do mundo inteiro e muitos colegas. Felizmente, a percentagem de pacientes com amitrofia espinal ou qualquer outra doença neuromuscular infectado com Covid é baixa. É muito baixa. Não é? Mas, porquê? Porque são pacientes que normalmente já estão isolados por natureza. E isolam-se mais, como é óbvio, né? Qualquer pessoa ventilada. Dessa sua fala, doutor Miguel, assim, fica a mensagem muito importante que a nossa preocupação com o isolamento, então, não é só para evitar que os nossos filhos peguem o Covid, mas a gente tem que evitar que eles tenham qualquer agudização que possa levar ao hospital, né? Outra doença vai limitar o tratamento, porque eu não sei o que é que está a passar no Brasil. Os números que eu tenho aqui é que neste momento o Brasil tem 49.500 infectados e tem 3.300 óbitos, não é? Mas o Brasil é uma bomba relógio, como eu chamo. Porque é um país até porque super a gente aqui não está testando, né? Esses números que estão saindo, com certeza, já tem estudos que mostram que a quantidade de pacientes infectados é 10 vezes maior do que o que está sendo divulgado, né? O que está sendo testado. Exatamente.
E, portanto, quanto mais testes se fazem, mais controle da população nós temos. Portanto, isso é a minha primeira mensagem, que as crianças com miotrofia espinal tipo 1 não têm maior risco de contrair Covid do que uma criança normal. Aliás, a carga viral das crianças está provado que é menor que nos adultos. Portanto, há menos pacientes pediátricos infectados com Covid-19. Isso é claro, ok? E tem muito a ver com as questões do desenvolvimento da própria inflamação, etc. Ok? Agora, não quer dizer que se uma coisa é a gripe, ou a influenza, ou a RSV. Eu vi aqui uma pergunta que o que é que o Covid é diferente do RSV? É uma gripe. Sim. O RSV é uma infecção que nós conhecemos. O Covid não. Nós não conhecemos o Covid. Nós, em relação à gripe ou RSV, nós sabemos como tratar. O Covid não. O Covid está a ser feito muitas experiências. A própria hidroxicloroquina, que eu sei que é muito anunciada aí no Brasil, depende, não é? Em questões cardíacas pode ser complicado. E ninguém me provou ainda que o uso profilático de hidroxicloroquina tem algum efeito. Não tem. Não vale a pena pessoas assintomáticas e sem infecção tomarem hidroxicloroquina, porque isso não vai prevenir qualquer tipo de infecção. Agora, essa foi uma pergunta aqui também, se o tratamento com a cloroquina pode ter efeitos colaterais mais acentuados nos pacientes com AME, considerando as ações... É uma medicação usada para o tratamento da malária. Tem, obviamente, efeitos secundários do ponto de vista das pessoas têm pesadelos, alucinações, etc. E não deve ser feito a pessoas sem um eletrocardiograma. Porque há comportamentos no traçado eletrocardiógrafo que, se tiver alterações, a cloroquina pode ter efeitos secundários graves. Agora, a cloroquina, juntamente com outros medicamentos, porque a cloroquina sozinha não faz nada, juntamente com anti-inflamatórios, corticoides, antivíricos, etc., só trata se o paciente estiver infectado. Não faz qualquer efeito. É a mesma coisa que tomar um antibiótico sem ter doença. Ok? Portanto, na minha opinião, e até agora não vi nada escrito como a hidroxicloroquina tem algum efeito profilático no Covid-19. Isso é a primeira mensagem que eu queria dar. Agora, se me perguntares a mim, Miguel, se tu tiveres o Covid-19, vais tomar hidroxicloroquina? Vou. Vou em associação com outra medicação. Vou, porque tenho visto que ajuda a controlar a fase inicial da doença antes daquela explosão inflamatória que a doença tem. Okay? Então, só complementando esse seu comentário, você tomaria ainda na fase inicial, né? Se tiver infectado, se provar que eu estou infectado e começo com aquela febrita, aquela tosse, eu vou fazer a medicação toda, mas também hidroxicloroquina. E isso é o que nós estamos a dar na maior parte dos doentes. Então, tirando isso, voltando à amiotrofia muscular espinal, é importante que as pessoas percebam que a melhor forma de controlar toda a infecção do Covid-19 e as outras infecções todas é o contacto com menos pessoas possível. Isso é claro, não é? E os países da Europa que foram mais agressivos nisso, neste momento estão a abrir portas e estão agora muito mais controlados. Agora, proteger os mais frágeis é o mais importante. E os doentes com amiotrofia muscular espinal são frágeis. Okay? Eu queria puxar com as perguntas, não é? Porque muitas pessoas estão com dúvidas em relação ao contacto intradomiciliário e os tratamentos que se faz, etc. Eu queria pegar esse gancho, inclusive, né? Porque aqui no Brasil você sabe que os pacientes, principalmente de AME tipo 1, que vivem em internação domiciliar,
tem um fluxo muito grande, uma quantidade muito grande de terapias, né? E uma pergunta que está vindo muito tem uma aqui, ó, se parar as terapias, corre o risco de uma internação. O que tem que fazer são os cuidados e proteção com os EPIs. Aí outra pergunta, devem parar as terapias? A gente recebeu também algumas perguntas antes, e aí essas perguntas relacionam-se, como posso fazer fisioterapia respiratória em casa nessa época de pandemia? O que fazer no caso de pacientes adultos que estão sem físio e não sabem quando vão voltar a ter? Então, isso é uma questão assim, que tem sido muito debatida aqui, e eu queria te perguntar sobre ela. Ok. Então, eu sei que no Brasil existe muito o conceito de home care, não é? Portanto, o conceito de cuidado no domicílio. Não é? Há muitos cuidados no domicílio, sejam elas do convênio, sejam elas visitas eu sei, eu conheço muito bem, eu não sei se eles estão aí, mas um abraço para aquele programa que eu considero fantástico, que eu tive o prazer de assistir à sua inauguração, à sua abertura, e tenho vindo a acompanhar com muita atenção o excelente trabalho que eles fazem em Minas Gerais, o grupo do Ventilar, do Dr. Mauro Vidigal e da Rita Guedes, que de facto conseguem ter uma assistência domiciliária pelo sistema público de saúde, não é? Que eu acho que é fundamental. É preciso perceber muito bem que se as terapias que a criança está a fazer são tão importantes que justifiquem o risco. E o risco é para a criança e é para o profissional. Porque eu quero acreditar que se a criança estiver em casa só com os seus pais, não é? A sua família, confinada em casa, e só sai para ir ao supermercado buscar a comida e buscar coisas necessárias para a casa e bem desinfetado, tira a roupa, etc. Muda de roupa, lava bem as mãos, usa uma máscara. A máscara é fundamental. Isso é outra coisa que eu vos quero dizer. Só tenho umas máscaras para vos mostrar. Em Portugal, hoje em dia, agora, toda a população, tem que andar com uma máscara cirúrgica. Uhum. Toda a população. Ok? Isso foi uma recomendação do Estado. É proibido estar num supermercado sem máscara. É proibido. Máscara cirúrgica. Ok? Máscara cirúrgica. Uhum. Isso diminui bastante o risco de contágio. Portanto, se a criança estiver em casa, ou a criança ou o adolescente com amitrofia muscular espinal, agora vou focar só a minha atenção na amitrofia muscular espinal, estiver em casa, com os pais com todos os cuidados, o único risco que essa criança tem de ser infectada é por pessoas que vêm de fora. E essas pessoas que vêm de fora, se forem profissionais de saúde, aumenta o risco. Não é? Fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, portanto, pessoas que vão à casa dos pacientes, não é? O mesmo fisioterapeuta vai à casa de uma criança com amitrofia, depois vai à casa de outra, depois vai à casa de outra, depois vem do hospital. Portanto, normalmente, não é? É um fator de contágio. Uhum. O técnico de enfermagem, que no home care é bem comum também, né? Normalmente ele pega o ônibus para ir até a casa. Isso é muito importante. Agora, deve parar as terapias? Eu acho que não deve parar, mas deve reduzir ao máximo. Vamos dar um exemplo claro, não é? Portanto, primeiro todos percebem que a criança, quanto menos contacto tiver com pessoas de fora, melhor. Isso é um facto. Menos risco. Uhum. Isso é um facto, não é? Agora, o que os profissionais de saúde, sejam eles quais forem, têm que analisar é se o benefício que a criança vai ter com o tratamento justifica o risco da criança ser infectada. Essa é a análise que tem que ser feita. Portanto, eu não vou dizer, e acho que o meu vídeo foi um pouco mal interpretado, que eu fiz para o INAM nesse sentido, eu não vou dizer para parar as terapias. Eu vou dizer para os profissionais de saúde terem bom senso. Não é? Agora, essa é a linha. E eu acho que tem uma questão muito importante também aí, doutor Miguel. Deve-se analisar caso a caso, né? Porque vou dar um exemplo, se a gente tem uma família que
como é o meu caso, né? Davi tem AMI tipo 1 e tem 8 anos. A gente tem 8 anos de jornada. E você tem uma família que está com um diagnóstico há poucos meses. A gente tem um conhecimento da doença e uma capacidade de lidar com a doença. A gente já aprendeu bastante coisa na doença, né? As famílias recém-diagnosticadas, elas têm menos capacidade, estão menos preparadas, né? Até conhecem menos a doença. E também... Exatamente, é importante, quanto mais treinada for a família, mais fácil essa família vai poder fazer algumas terapias que supostamente eram feitas por profissionais. Ou seja, em crianças com as famílias treinadas, portanto, crianças que já estão em casa há anos, fazem ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, têm o cough assist, fazem aspiração, precisam de fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Não é? As famílias dessas crianças são muito mais fáceis de treinar do que as famílias de crianças recém-diagnosticadas ou em home care há menos tempo. Eu vou-vos dar o exemplo do meu país. Vocês têm uma enorme vantagem, são dos países que eu conheço no mundo inteiro com o melhor sistema de apoio domiciliário do mundo, não há dúvidas nenhuma. A maneira como vocês se organizam. Eu vou-vos dizer que 95% dos meus doentes com amitrofia tipo 1 não têm fisioterapia nem enfermagem em casa. Não têm. É tudo a família. Tem fisioterapia motora e respiratória que tem que ir ao hospital fazer, ou uma clínica. Não é? E quem faz todos os procedimentos é a família. Quem faz o cough assist é a família. Quem aspira é a família. Eu até tenho famílias que trocam as cânulas, vejam lá, tão bem treinadas que estão. Porque eu não tenho outra hipótese. Eu não tenho profissionais de saúde que vão à casa dos doentes. Agora, se me dessem a escolha de ter, eu tinha. No meu país, mas não tenho. Portanto, eu desde há 20 anos que eu ensino famílias a fazer determinado tipo de procedimentos. Obviamente que são guiados por nós. E a necessidade, não é? Obrigou as famílias a serem exímias. Eu tenho mães que fazem o cough assist melhor do que eu. E olha que eu sou um dos pais do cough assist do mundo. Eu acho que uma mensagem muito importante que fica aí é que, assim, nós aqui no Brasil, pela estrutura que você muito bem comentou que a gente tem, talvez nós, familiares, pais, fôssemos ou somos um pouco acomodados porque nós temos profissionais excelentes que cuidam das nossas crianças, né? Mas a gente... Giovana, deixa-me dizer-te uma coisa. O fato de nós não termos fisioterapia, enfermagem, etc., nós temos uma das maiores sobrevidas do mundo na amitrofia espinal tipo 1. Não é? Eu tenho 1% de pacientes traqueostomizados. E a minha amitrofia espinal, quer dizer, eu tenho 15, 20 anos de diagnóstico. Ó, o Mauro ali, falando com você. Portanto, os pais e as famílias estão a fazer as coisas muito bem feitas. Agora, há uma questão muito importante, que é os meus pacientes podem ter uma das melhores sobrevidas do mundo. Tem, verdade, tem. Agora, se eu tiver que pôr um questionário de qualidade de vida e de cansaço às famílias dos meus pacientes, provavelmente são das piores do mundo. Eu acho que as minhas famílias, as famílias dos meus doentes, não têm uma boa qualidade de vida. Porquê? Porque a carga de trabalho que têm altíssima, certamente. É enorme. A gente sabe muito bem disso. Eu isso aceito. Agora, uma coisa é certa. Em tempo de pandemia, eu não tive qualquer tipo de preocupação com os meus pacientes com amitrofia espinal tipo 1 ou tipo 2. Porquê? Porque as famílias sabiam exatamente o que é que tinham que fazer. Ok?
Pronto. Uhum. Agora, uma coisa, só queria pegar esse gancho, né, e comentar que, assim, essa situação de pandemia não é, e as pessoas precisam entender isso, e é difícil cair a ficha, não é uma coisa que vai acabar no mês que vem ou daqui a 2 meses. A gente vai conviver com isso por muito tempo. A gente está tendo uma mudança de paradigma e a gente precisa se reinventar. Então, agora eu acho que é o momento e a oportunidade, né, da gente entender, nós familiares, a gente tinha com a integralidade dos serviços de multidisciplinares 100% de atendimento. Ninguém está dizendo que a família vai ser capaz de fazer esse 100%, Não, mas a família tem que fazer a mais do que zero, né? Giovana, a família não vai substituir nem o fisioterapeuta, nem o fonoaudiólogo, nada. A família apenas vai ser guiada por esse fisioterapeuta e por esse fonoaudiólogo ou por esse médico. É muito importante essa noção. Eu ensino-te a fazer o Cough Assist e tu fazes o Cough Assist como eu te ensino. O fisioterapeuta faz o Cough Assist de várias maneiras. É importante que um familiar cuidado, o familiar treinado, não substitui o fisioterapeuta. Isso é muito importante ser dito. Agora, numa altura de pandemia, em que é necessário reduzir as visitas do fisioterapeuta, o papel que o fisioterapeuta tem, mais importante nesta altura de pandemia, é treinar as famílias. Eu tenho países como a Itália, como a Espanha, que não têm não têm tanto treino de família como nós, e também têm alguma fisioterapia no domicílio, que os fisioterapeutas fazem reuniões semanais com os pais via Skype, não é? E treinam os pais. E, por exemplo, o pai está a fazer o Cough Assist e está no Skype com o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta diz: Giovana, olha que estás a ter fuga aí. Olha, cuidado com o alarme. Olha, cuidado com isto. Cuidado com aquilo. Isto é uma adaptação numa altura de pandemia. Porque, sim, e isso vale para todas as terapias. Pode sempre ir à casa de chamada. Sim, o teleatendimento, eu acho que é uma solução maravilhosa nesse momento, e a mensagem que tem que ficar é que suspender parte dos atendimentos de profissionais de equipe multidisciplinar não significa que o paciente vai ficar sem. Significa que a família precisa se preparar e aprender e conduzir esses atendimentos. Então, a mensagem tem que ser essa, né? É reduzir o contacto interdomiciliário. Não é acabar com ele, é reduzir. Um fisioterapeuta que vai todos os dias à casa de uma criança com atrofia espinal, em vez de ir todos os dias, vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E se a criança tiver a ter uma intercorrência, vai à chamada. A mãe liga: doutor, é preciso você cá vir que a criança, eu não estou conseguindo dar conta. Aí o fisioterapeuta vai. Mas eu acho que a fisioterapia é muito boa porque é proativa. Mas numa altura de pandemia, infelizmente, nós temos que fazer uma reação, ter uma atitude reativa. Ou seja, o familiar é treinado e o fisioterapeuta fica à chamada. E qualquer intercorrência, qualquer dúvida, não é? E isso também, obviamente, isso também conta com trabalho. E falamos claro. Sim, lógico. Que são pagos pelo seu trabalho, também devem ser pagos para a consultoria teleatendimento. Como é evidente. Com certeza. E uma coisa importante de pontuar também é que em caso de alguma agudização, é lógico, né, gente, que a gente não vai deixar a criança sem ter um atendimento profissional. Então, isso não vale para episódios agudos, enfim, se você está com uma situação lá de agudizada, a gente precisa resolver aquilo, inclusive para evitar que a criança evolua para ter que ir para o hospital. Né? Agora, eu acho que é muito importante, e também é assim, e acredita, Giovana, que os pais, eu vou muitas vezes ao Brasil, não é? Eu já vi, sei lá, mais de uma centena de pacientes neuromusculares, entre a miotrofia, ELA, Duchenne. Eu conheço bem a realidade do Brasil e já avaliei muitos doentes. E o que é certo é que aquilo que mais me choca, e não levem a mal eu dizer isto, mas aquilo que mais me choca no Brasil é a total inexperiência das famílias
por causa exatamente de ter tantos profissionais à volta dos seus filhos. A família não sabe avaliar o seu filho porque tem técnica de enfermagem, tem o físio, tem fono, tem tudo. Então, quer dizer, é a mesma coisa é a mesma coisa que o GPS. Não é? Sim, O sim. GPS, a gente deixou de memorizar os endereços das pessoas. E foi aquilo que eu falei. A gente acaba acomodado. Então, esse é o momento da gente se reinventar e da gente reescrever o nosso papel, né? Nós, a gente, que eu digo, pais, né? Familiares, pacientes. Eu sou um otimista por natureza e eu acho que todas as coisas más têm sempre alguma coisa boa, não é? E a pandemia tem muita coisa má. Mas uma das coisas boas que a pandemia tem é que vai nos obrigar a reinventar-nos. As pessoas vão ter que nos reinventar de várias maneiras. As escolas estão a ser reinventadas. Eu sou professor da Faculdade de Medicina e todas as semanas dou aulas a alunos gravadas ou aulas live, como estamos a fazer aqui. Já há aulas práticas com GoPro em que os médicos vão para dentro a ver pacientes e filmam para os alunos verem na câmara. O comércio está-se a reinventar, ok? Sim. Portanto, os cuidados respiratórios domiciliários também têm que se reinventar. E uma das coisas boas dessa reinvenção é que os familiares, as famílias, vão sair muito mais bem preparadas disto. Fortalecidas. Claro, tem um comentário aqui que eu acho que é relevante. A pessoa falou, aqui no Brasil muitas famílias se preocupam com o plano de saúde, sabendo que foram suspensos os atendimentos e depois tirar ou reduzir as terapias. Só um parênteses aqui, porque muitos desses casos de home care são via judicial. O que eu teria a comentar disso é o seguinte, primeiro, que é claro que o caso tem que ser avaliado de cada paciente, entre família, equipe, né, multidisciplinar, fisioterapeutas e médico assistente do paciente. Nesse caso, se o seu médico faz um relatório médico justificando a suspensão temporária de parte dos atendimentos ou a transferência para que esses atendimentos passem a ser via teleatendimento, certamente isso vai estar respaldado e a família e o paciente vão estar respaldados contra eventualmente... Deixa eu dizer uma coisa. É óbvio que qualquer família a quem lhes é dado, seja por via judicial, seja por via do convênio, seja porque a família tem condições para pagar, qualquer família que tenha possibilidade de ter ajuda para cuidar do seu filho, principalmente essa ajuda ser profissional, é óbvio que vai querer. Não é? É óbvio. Claro. Vamos discutir isso, ok? A maior parte das minhas famílias não tem hipótese. Tem mesmo que ser eles a fazer, ok? Sim. Agora, se essas famílias que estão habituadas a ter todos esses cuidados, se lhes é dito que as pessoas, os profissionais de saúde que vão à casa, podem aumentar o risco de contágio nesta altura de pandemia, e estamos a falar só numa altura de pandemia em fase de mitigação. Porque eu estou convencido que vai haver imunidade de grupo, vai haver uma vacina, vai haver testes de imunidade. Okay? E quando isso acontecer, pronto, voltamos ao normal. O normal verdade. O normal nunca vai ser. Mas o mais perto do normal possível. Ok? E atenção, Giovana, que a assistência, seja por Skype, seja por telefone, seja por que for, a assistência que esse profissional de saúde dá às famílias à distância, também são cuidados. Eu não acho que qualquer convênio, qualquer plano de saúde, suspender o pagamento desses cuidados, porque são cuidados. O treino, quer dizer, um fisioterapeuta que esteja disponível 24 horas por telefone para ajudar aquelas mães. E que conduz também toda a terapia, com certeza. Não pode ser cancelado o convênio. A questão é muito de bom senso, né? Então, assim, o convênio pode até tentar alguma coisa, mas a gente precisa ter bom senso e o mundo inteiro tá tendo esse tipo de cuidado na pandemia. É uma questão de você se resguardar e estar protegido e fazer o melhor para a sua criança. Né? Pronto, isso é outra coisa também muito importante, que é, percebemos todos que é preciso diminuir o contacto com pessoas de fora. E precisando a criança com mitrofia espinal de muitos cuidados,
muitos dos cuidados que eram feitos por pessoas de fora, profissionais, vão ter que ser transmitidos à família. Não é? E há famílias que vão aprender isto à primeira e há famílias que vão demorar um pouco a aprender. As famílias mais treinadas com pacientes há mais tempo vão ser mais fáceis e as famílias com pacientes recém-diagnosticados vão ser mais difíceis. Por isso, a assistência dos fisioterapeutas e dos profissionais de saúde tem que ser focados às famílias que mais precisam. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, se por acaso, e vai ser necessário com certeza, a visita, até para treinar, não dá para treinar ao telefone. Né? Tem que se treinar com o paciente. Isso eu acho super importante. Eu chamo um treino tutorizado, em que o fisioterapeuta é o tutor e o pai ou mãe é o aluno. E quando o fisioterapeuta vê, que é o tutor, vê que os pais estão a fazer bem, retira o seu time de campo. Exatamente. Pronto. E é uma coisa que eu pessoalmente fiz aqui em casa, com Sabrina, com Ju, com Josi, com a equipe do Davi. Porque, né, a coisa lá no comecinho eu falei, vem cá, vamos lá, me treina, me ensina, porque a gente precisa estar preparado para isso. Essa é a atitude que todos os pais devem ter, porque só assim vão conseguir garantir que as famílias estejam seguras. Porque não é só uma questão de eficácia nos procedimentos, é a segurança. Pela minha experiência, o mais difícil de conquistar nas famílias é a segurança. É acabar com o medo. Não é? E a segurança só se conquista sabendo que há alguém do outro lado. Portanto, para todos os fisioterapeutas que me estão a ouvir nesta live, quando vocês treinam as famílias dos vossos doentes, pelo menos na primeira semana, têm de estar disponíveis pelo telefone para atender essas famílias sempre que elas precisarem. E muitas vezes vai ser necessário fazer uma videochamada. Eu vejo pacientes no mundo inteiro por videochamada. Eu já vi o teu filho por videochamada. Eu já extubei pacientes na UTI por videochamada. Em que o meu colega no Japão estava na UTI e eu estava deste lado a dizer faz isto, faz aquilo, vai aquilo, mostra a saturação, faz mais cough, põe a VNI, aumenta parâmetros. Não é? Portanto, e felizmente nós temos esta tecnologia. É óbvio que se o fisioterapeuta por videochamada vê que a mãe não está fazendo tecnicamente as coisas bem, aí já fala, espera aí um pouco, Giovanna, que eu vou já aí, eu passo aí daqui a pouco e a gente vai reforçar os procedimentos. E é assim que se faz. Mas deixa-me só focar aqui uma coisa muito importante que é, se o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional de saúde que visita o paciente no domicílio tem que estar equipado com equipamento de proteção individual correto e em condições. Não dá para ir à casa do paciente, não é? E pôr umas luvas e uma máscara cirúrgica. Não dá. Ok? Tem que ir de bata impermeável, tem que ir de touca, tem que ir de máscara, que tem que ser chamadas FP2. Ok? E muitas vezes, pelo menos aqui em Portugal, eu não sei como é que é no Brasil, há falta desses equipamentos. Grande parte desses equipamentos estão a ser direcionados para os hospitais. E, portanto, as pessoas que trabalham no home care e no domicílio têm muito pouco equipamento. Acesso a eles. E este equipamento de proteção individual não é só para o paciente, é para os próprios profissionais de saúde. Porque a criança pode estar assintomática e ter o vírus. Ou o pai dessa criança pode estar assintomático e ter o vírus. Ok? Portanto, o profissional de saúde, o fisioterapeuta, o médico, ou o enfermeiro que vai a casa, ou o fonoaudiólogo que vai à casa do paciente que está ventilado no domicílio, ok? Tem que estar equipado para a proteção do doente, mas também para... Seu vídeo travou para mim, Miguel. Voltou agora. Travou um pouquinho. Voltou. Tá? Pronto. Sim. Eu vi, agora está aí o Mauro. Ei, Mauro.
Sim, o Mauro. Felicidade que eu tenho de ver o Mauro aqui. Pronto, o Mauro está a dizer aqui uma coisa que é ter um equipamento de proteção individual se o paciente tiver Covid-19. Mas o Seu problema é que áudio nós está não vindo bem sabemos. cortado, Miguel. Eu não estou conseguindo ouvir. Mas eu estou bem. Deve ser um problema da vossa internet, que eu tenho a internet toda. Está me escutando agora? Bem. Não, tá bem. Não estou te ouvindo bem. Mas eu estou me vendo bem e estou bem. Alô? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem o Miguel ou é só eu que não estou? Não, todo mundo está ouvindo. Estou dizendo que estão ouvindo. Sim, aqui está tudo bem. Tá. Tá, beleza. Eu acho que o problema é o teu. Pronto, estava a dizer que o Mauro estava aqui a dizer, e é verdade, que temos que visitar o paciente se o paciente tiver com Bom, Covid-19. eu não estou ouvindo, eu não estou conseguindo te ouvir definitivamente, não estou ouvindo nada. Eu vou propor o seguinte, a gente tem mais... Tenta falar mais um pouquinho, Miguel, não tá travado. Como a gente já está quase dando 1 hora de live, o Instagram derruba automaticamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar essa live e vou abrir e a gente volta, tudo bem? Tá bom. Todo mundo está me ouvindo bem, mas tudo bem. Então vai sair. Todo mundo está te ouvindo, mas só eu que não estou, só que eu não vou conseguir interagir com vocês. Tá, mas achas que é um problema do Instagram? Tá travando bem, então eu vou fazer isso. Como a gente já está terminando o tempo da live, continua todo mundo aí. Eu vou encerrar essa live e entro numa nova e a gente chama o Miguel de novo, tá bom, Miguel? Tá bom. Vamos lá, pessoal.